programa não recomendado para menores de 10 anos. No ano passado, o programa Mais Saúde teve a honra e o privilégio de estar fazendo a cobertura do primeiro congresso internacional entre cérebro e intestino, ou melhor, entre intestino e cérebro, que vocês tanto me ouvem falar, que é o Gut Brain, esse eixo. E foi, assim, algo extraordinário, porque foi o primeiro congresso feito aqui no Brasil para os brasileiros e parabenizado por, assim, autoridades internacionais. Foi um sucesso e é claro que este ano nós também estaremos fazendo a cobertura e por isso eu convidei o doutor, professor aqui, o Marcos Vinícius Zanetti, para fazer um convite para vocês, você que é da área da saúde e que gostaria também de não perder esse ano a oportunidade de estar presente, que o ano passado eu lembro, foi um pouco em cima da hora. Todo mundo perguntou para mim, mas por que não me avisou antes? Falei, o ano que vem a gente vai avisar. Estamos aqui para isso, tá? Vai ser aqui em São Paulo, de 19 a 22 de abril, num lugar bárbaro. Quer dizer, você que não é de São Paulo e virá para São Paulo, você vai conhecer um lugar ímpar, tá? Que é o Teatro B32, que eu não vou falar nada, porque depois a gente passeia por lá e mostra para você. Você vai fazer um city tour ao mesmo tempo que vai conhecer uma série de celebridades nesse encontro desse ano. Professor Zanetti, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E eu gostaria que o senhor contasse, bom, deixa eu falar um pouquinho dele, eu não vou falar tudo, porque eu gosto que o meu convidado se apresente, mas ele é psiquiatra, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, tá? Depois a gente vai deixar aí o Instagram para vocês seguirem e acompanharem os bastidores desse congresso. Mas o Dr. Zanetti, ele fez o doutorado e o pós-doutorado dele em neuroimagem e pesquisa translacional em transtornos psicóticos de humor, aqui pela USP, né? Comprido, né? Mas no laboratório de neuroimagem e psiquiatria. Mas, gente, ele ama nutrição, ele sempre olhou por esse eixo, que ele vai contar para a gente como que começou, como tudo começou, e ele é palestrante sobre a influência dos fatores genéticos, metabólicos e nutricionais que estão associados ao adoecimento mental, tá? Lembrando que genética não é destino, depois a gente conversa sobre isso, que a doutora Vânia vive falando, sim, nossa convidada frequente, e tudo muda com a resposta ao tratamento, inclusive dor crônica. Bom, doutor Marcos Zanetti, muito obrigada novamente, e eu queria que contasse um pouquinho como é que foi. Lembra que o nosso programa é justinho, mas dá para falar, pelo menos, como que foi a sua entrada na medicina e por que esse caminho. Claro, Gisela. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Adoro bater um papo sobre esses temas, ainda mais com você. Obrigada. E curioso, porque eu sempre fui o que a gente chama um part-timer, né? Então, sempre me dividi entre a pesquisa e a clínica, né? Claro, doutorado, pós-doutorado, mesmo durante o doutorado eu tinha um ambulatório de pesquisa e depois que eu terminei o pós-doutorado, cada vez mais me dedicando à clínica e sempre gostei de trabalhar com pacientes graves e que a gente chama que não respondem aos tratamentos habituais. E eu também sempre tive um pezinho no hospital geral e na interface com neurologia. Eu coordenei
por um bom tempo uma equipe de retaguarda lá no Hospital Sírio-Libanês, mas por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver, né, com o intestino e com o cérebro? Por conta disso, eu sou um psiquiatra que trato muito dor crônica, que você falou. E, na verdade, o que primeiro me levou, né, a me aprofundar nos estudos de metabolismo, nutrição e microbiota intestinal e intestino foi a dor crônica. E, bom, quem tem dor, quem trabalha com pacientes com dor, sabe que dor crônica e saúde mental eles andam de mãos dadas, né? E a dor crônica e depressão, ansiedade ou outros quadros, eles são muito frequentes de andarem juntos. E não é à toa. Eu acredito hoje que o intestino, a microbiota intestinal, seja, digamos, aquela peça faltante no quebra-cabeças e que quando você entende essa relação, tudo faz mais sentido, né? E aí a gente entende melhor o porquê, né, pacientes com depressão, ansiedade, tão frequentemente têm dor crônica e vice-versa. Às vezes um começou antes, às vezes o outro começou antes, mas o fato é que tem fatores em comuns, né? Além de, claro, os eventos de vida, o estresse do dia a dia. Lógico que os fatores psicológicos também são muito importantes. Pessoas lidam melhor ou pior, de formas diferentes com o estresse, mas o fato é que também o estresse impacta o intestino. Então, o intestino e esse eixo intestino-cérebro, ele acaba sendo um grande maestro homeostático do nosso corpo. É incrível, né? Quando você teve o primeiro insight que, meu Deus, intestino, microbiota, eixo, intestino-cérebro, como assim? Quando que foi? Olha, foi... Deve ter acontecido um caso em especial que o despertou para isso, não? Ou foram as literaturas que você habitualmente faz que foi evoluindo para essa linha e aí se descobriu, né, que existe um segundo cérebro, só que na barriga da gente. Eu acho que ambos acabaram acontecendo muito concomitante, porque conforme a gente vai estudando e foi, né, surgindo cada vez mais evidências, cada vez mais estudos, ao mesmo tempo a gente começa a prestar mais atenção nos nossos pacientes e eu também comecei a perguntar mais, porque não é habitual, a gente não é treinado na psiquiatria de perguntar sobre a hábito intestinal, sobre como que está o cocô, a escala de Bristol, mas hoje cada vez mais eu sou convicto de que sim, o psiquiatra precisa perguntar isso também. E ontem eu fiz uma live muito interessante e uma pessoa que depois eu conheci, a gente comenta numa outra situação, mas aí ele chegou, viu o meu livro e comprou, e aí ele começou a mostrar a escala de Bristol para todo mundo e falou assim, qual é o seu? Aí eles falavam assim, você está falando do número 2? Ele falou, mas o número 2 tem 7. O pessoal falava assim, não sei, eu nem olho, eu puxo a descarga e nem olho. Gente, isso é pecado mortal. Exatamente. Você tem que olhar o vaso sanitário depois que você foi ao banheiro. Tem que ver, tá lá no fundo, é uma peça só, esfarelou, boiou, tudo tem um significado. Então, por favor, tá? Tem sangue, né, que também tem isso, ou estão muito escuras as fezes, que também denota um sangue oculto, né? Mas tem que olhar, gente, por favor, já fica a dica do programa de hoje. E nisso, então, você começou a descobrir um novo paradigma, né? Exato, né? E tem essa questão que as pessoas, os pacientes, eles acham que psiquiatra não é o lugar de falar nem de cocô e nem de dor também, né? Dor vai falar com ortopedista, outra especialidade. E o psiquiatra também, bom, até recentemente essa relação não é exatamente intuitiva, na verdade é uma mudança de paradigma. E alguns colegas também, quando eu falo, ele, nossa, mas eu vou perguntar do cocô para o meu paciente, eu falo, mas você pergunta da vida sexual, porque não vai perguntar do cocô, né? Intimidade por intimidade. Exatamente. Né? Mas, e foi fazendo sentido, porque você vê relação, você vê associação, né? Cada vez mais reconhecido a importância dessa condição também que a gente conhece como inflamação sistêmica crônica. A gente fala da inflamação sistêmica, mas essa inflamação sistêmica vai e está no cérebro também. Isso, nós vamos falar de tudo isso, gente. Eu só estou dando uma pinceladinha para aguçar a sua curiosidade de querer ficar conosco essa semana inteira e depois esse programa está disponível lá no Canção Nova Play para você divulgar e assistir novamente. Porque informação de saúde de qualidade nós temos que transmitir, nós nos tornamos promotores da saúde, porque hoje
A internet aceita tudo. Sim. Tem um artigo do Lancet, que é uma revista bacana, falando que 90% dos influenciadores passam informações incorretas. Então, tem sim que investigar, tem que pedir cadê o artigo científico que está falando aquilo que aquela pessoa está dizendo. É assim que as coisas começam a ficar mais sérias, né? Com mais responsabilidade. Com certeza. Mas nos próximos programas nós vamos estar falando de dor crônica, como dor crônica e intestino, me aguarde. Vamos estar falando de humor, de depressão. Sim. E dessa neuroinflamação, né? Exato. Que acontece e que é realmente fantástico, porque como nutricionista, eu só tenho que ficar encantada com esse tema. E lembrando, ó, de 19 a 22 de abril, tá aí na telinha, você vai ter o 2º Congresso Internacional Gut and Brain. E aí na telinha você tem onde você localiza todas as informações. Vem porque o Mais Saúde vai estar presente. Quero ver você lá.